agora a gente vai falar um pouquinho sobre o enredo da atual campeã do Carnaval Capixaba, né, a Independente de Boa Vista, que vem falando de Sou Boa Vista, sou Madiba, o canto da igualdade que ecoa no centenário de Mandela. Mais um centenário, né, Leon? Centenário da Estiva, agora centenário de Mandela. E aí, o que a gente pode esperar desse desfile da Boa Vista a partir do texto sobre o centenário de Mandela? Então, Armando, assim, a primeira coisa que falar, né, da escola campeã é sempre mais problemático no sentido de que as pessoas, de modo geral, têm uma expectativa de que a escola campeã faça um desfile tão bom quanto o desfile campeão ou os desfiles anteriores, e a Boa Vista vem mostrando que dá conta disso, tem feito desfiles interessantíssimos, maravilhosos, assim, né? O tema proposto desse ano também é produtor de uma outra expectativa que pode tornar delicado a expectativa ou aquilo que vai ser apresentado, que é falar do Mandela, né? O Mandela já foi falado em outras escolas, muitas vezes, a própria África do Sul já foi falado muitas vezes, eu já desfilei no Rio, numa homenagem no Porto da Pedra, no desfile que a gente... Era sobre Mandela também. Era sobre Mandela, exatamente. Então, assim, de qualquer maneira, assim, lendo o enredo, eu gostei muito do que eu vi. Assim, a primeira coisa que eu queria comentar, assim, que de novo vale a pena ler os enredos, pelo menos para quem gosta de carnaval, é que esse texto do enredo ele tem uma outra forma completamente distinta de apresentação do enredo. Ele é escrito em primeira pessoa, como se fosse o próprio Mandela narrando a sua própria vida, a sua própria história, o que já dá para a gente imaginar que vem um enredo muito mais linear, no sentido de que ele vai contar uma história apresentando uma sequência de história, uma sequência de história que corresponde à história do próprio Mandela. E aí, nesse sentido, assim, a importância que tem o Mandela, que é Prêmio Nobel da Paz, né, assim, e que tem uma história importantíssima para o fim do apartheid, assim, eu acho que falar de alguém que tem uma importância, uma relevância, apesar de eu ter dito, que já foi falado outras vezes e que isso pode se tornar difícil, mas falar de um assunto, de um tema, de uma pessoa, né, fazer uma homenagem a alguém que tem uma importância desse nível, eu acho que nunca é demais. E como a própria avaliação do enredo propõe, cabe lá o carnavalesco ser criativo, ser ousado e ser na apresentação do seu tema. Então, assim... Eu acho que é o centenário, né? É uma data importante para ser lembrada. Isso, a despeito de já ter sido falado, né, assim, é o centenário do Mandela, e isso é importante que ele seja lembrado, que ele tenha sido lembrado pela Boa Vista. Assim. Como eu disse, assim, a proposta, né, o texto do enredo, eu gostei muito do texto em primeira pessoa, diferente dos outros textos que a gente pode ler. Né, assim, esse é um texto que apresenta uma narrativa do personagem homenageado, né, então ele vem narrando a própria história, ele narra, né, as tribos e a comunidade, vamos dizer assim, de onde ele é originário. Depois ele narra a sua ida para a escola, o seu envolvimento com a política, ele narra a perseguição, ele narra o surgimento da segregação, né, que existiu na África do Sul durante muitos anos e que ele é o principal representante dessa luta, os anos que ele ficou preso e foi excluído e alijado. Depois, com a liberdade, ele defende a ideia de que o poder deve ser proposto pelo povo, e isso eu acho que tem tudo a ver com a proposta do samba, com a proposta das escolas de samba, que são instituições que, de certa maneira, surgem de uma maneira também um pouco marginal, que é a música do negro, né, assim, e que de um tempo para cá, no Brasil, tem feito enredos que valorizam, vamos dizer assim, a sua própria origem, né? Assim, então eu acho que homenagear, ainda que seja um herói da África do Sul, mas que hoje é um herói mundial, tem a ver com a própria história, né, do samba, no sentido de que são histórias de negros e de negros excluídos, de negros sofridos, assim. Tem toda uma correlação. Tem toda uma correlação. Gosto do modo como no texto do enredo a gente imagina que ele será desenvolvido, né? Um enredo que tem uma sequência, que conte a vida do Mandela, que mostre momentos importantes que ele viveu e que mostre um pouco da proposta, né? Do ideal de liberdade, do ideal de luta que ele defende, e depois, né, assim, o enredo termina
né, mostrando que como o prêmio da Paz, ele rodou o mundo inteiro, ele teve no Espírito Santo, né, foi um grande evento que aconteceu no estado da Desportiva, que é no município de Cariacica. Então, assim, isso já dá um link com a escola. Já dá um link com a escola e, sobretudo, já dá um link com a emoção, que é falar de liberdade, né, assim, que é um tema importante, sobretudo em momentos meio obscuros que a gente vem vivendo hoje, com a falta de incentivo e até com a perseguição, né, com o samba, com as religiões afro-brasileiras. Então, assim, eu acho que o enredo promete, mesmo a gente já tendo visto o tema, o que a gente espera é que ao mostrar esse tema e ao contar esse tema, a gente vai ver criatividade, vai ver coisas inusitadas, vai ver um desfile bonito, assim, como a Boa Vista sempre faz, obviamente, né? E eu concordo muito com você em relação ao texto, que ao contrário do Novo Império, que era um enredista que fez o texto, o da Boa Vista ele é de autoria do próprio carnavalesco, do Robson Goulart, ele que assina o texto. Então, eu acho que isso deve estar muito já pensado na cabeça dele, né? Cada setor, cada ala, o que quer. E eu espero também realmente um desfile muito bom, grandioso, no nível que a Boa Vista sempre faz todo ano. Então estou com a expectativa, apesar de também achar que é um tema que já foi muito visto, mas eu espero uma Boa Vista com um tema que já foi muito batido, mas com uma Boa Vista diferente, com um ar que vai emocionar, até por tudo isso que você falou, que a ligação com a questão da liberdade, das lutas de classe, da luta do negro. Eu acho que tudo isso vai fechar com chave de ouro. Tem duas outras coisas que eu acho relevantes, assim, né? Primeiro que eu não me lembro, mas eu acho que a Boa Vista nunca fez, pelo menos nos seus tempos mais recentes, né, assim, que ela tem se mostrado uma grande escola, um enredo com uma pegada mais afro. Né, ela assim, fez, acho que há uns 2 ou 3 anos atrás, um enredo que era de tema afro também, que inclusive tinha um carro em homenagem ao Mandela, mas não era um enredo todo sobre o Mandela, quer dizer, era um enredo sobre um outro tema africano e que em um momento pincelava um pouco o Mandela. Mas um enredo totalmente em homenagem ao Mandela é a primeira vez que a Boa Vista vai fazer. Eu acho isso uma coisa interessante e foi bom você ter dito da participação do carnavalesco, ou da autoria do carnavalesco, na escrita e na concepção do enredo. Assim, eu faço enredo de carnaval, já fiz alguns enredos de carnaval e é sempre muito melhor quando a gente, que não é carnavalesco, mas é enredista, pode trabalhar com carnavalesco. Sim. Porque você já começa a fazer um brainstorm com o próprio carnavalesco, você já começa a entender aspectos do enredo, daquele tema que você quer desenvolver, que agradariam ao carnavalesco. Então, acho que nesse sentido bacana ter lido um texto. Ele é um texto curto, ele é um texto enxuto, ele é um texto em primeira pessoa, mas que faz a gente ter uma expectativa grande, porque ele conseguiu em 2 páginas resumir em primeira pessoa a história do Mandela, e isso é muito legal, assim, isso eu acho que vai dar um bom caldo. Vai dar samba. Vai dar muito samba. Obrigado aí, Ariel, por esse comentário do enredo da Boa Vista. E vamos agora comentar um pouquinho sobre o nosso próximo enredo.